Vamos lá. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó. Diga comigo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu penso que isso aqui é algo que você deve tratar com muita seriedade. Muita. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É o povo de Deus. São os escolhidos de Deus. Destruídos por falta de conhecimento. E aí vem um problema sério. Diga comigo: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Isso foi dito a Israel. Isso é sério demais, porque todos nós fomos, tem uma palavra que Deus tem falado demais conosco nos últimos tempos. Cristãos são imitadores de Cristo. São homens e mulheres que imitam a Cristo nas suas atitudes, conduta, sua maneira de viver e suas obras. Cristo, Ele se doou. Ele se doou por nós. Ele sacrificou por nós. E o Evangelho diz que é a mesma coisa. Nós damos a vida pelo próximo. Nós também nos sacrificamos. Então nós fomos chamados mais para dar do que receber. Enquanto a gente não entende isso, nós deixamos de transbordar. Deus não transborda em nós e nós não transbordamos na vida de outros. Porque nós fomos chamados, quem quer ser grande, a Bíblia diz que sirva. Quem quer ser importante, que sirva. Quanto maior você quiser ser, mais servo você tem que ser. Então, começa aqui, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E mais, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Observe que tudo é uma questão de liderança. Eu como sacerdote, eu sou líder, você também é sacerdote, lembrando disso, que hoje todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Você é sacerdote na sua casa, né? Tanto os homens como as mulheres são sacerdotes, são líderes. E a liderança, diga comigo, liderança é influência. Ou a gente influencia ou não influencia em nada. Em absolutamente nada. E eu não posso ignorar, porque a minha falta de conhecimento ou desprezo do conhecimento, eu não posso alegar ignorância. É como a lei de trânsito. Você pode estacionar ali no local proibido e você estaciona e se porventura vier uma autoridade, seja para guinchar ou seja para te multar, você não pode dizer assim: eu não sabia que não podia parar aqui. Não vai resolver. Como no Código Penal ou Civil. Se você cometer um ilícito, o Código deixa claro que ninguém pode alegar ignorância uma vez que está à disposição. Não tem como absolutamente ninguém alegar ignorância a partir do momento que o Código, as leis estão à disposição para todos. A mesma coisa a Bíblia.
Por que muitas pessoas têm sido destruídas? Não estão vivendo essa vida abundante, essa vida vitoriosa. Por que as pessoas, mesmo estando na igreja, ainda erram mais do que acertam? Por falta de conhecimento. E o desprezar o conhecimento traz consequências para a vida e para quem é seu liderado. Isso é sério. Porque vai trazer consequências para mim, para a minha vida e para quem eu lidero. Para você e para quem você lidera. Por isso que eu não posso ser ignorante. Eu não posso desprezar o conhecimento. Porque quando eu desprezo o conhecimento, vamos para Mateus, por favor. Jesus respondeu, diga comigo, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que Jesus disse, só fortalecendo o que foi dito em Oséias. O erro de vocês está em não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando você conhece as Escrituras, você conhece também o poder de Deus. E esse poder vai fluir. Quando a palavra está em você, esse poder vai fluir na tua vida e através dela. Vai transbordar na sua vida e através dela. Coloca uma coisa dentro de você. Ninguém foi chamado só para receber. Você foi chamado para dar. E uma das formas de você é começar aonde está, com o que tem. Inclusive conhecimento. Se você começar, tudo aquilo que você recebe, você começar a passar, você vai crescer muito. O problema é que a gente recebe e retém. A gente recebe e não passa para frente. E esse conhecimento, com você, que a palavra é semente, né? A palavra é semente. E a semente tem que ser semeada. E se a semente não é semeada, o que vai acontecer com ela? Nada. Não vai produzir. Então a palavra tem que ser semeada. E nós temos essa função, essa responsabilidade. Eu com vocês, com a minha família, você com as pessoas que você é responsável, que você é autoridade. Você tem a responsabilidade, não pode desprezar o conhecimento, porque é o que a Bíblia diz, né? Com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Então eu não posso medir dessa forma superficial, rasa. Não, eu tenho que ter profundidade. Por quê? Se eu trouxer isso aqui realmente ao pé da letra, volta aqui, projeta para eles. O erro de vocês é não conhecer as Escrituras, ou seja, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se você conhecer a Escritura, você conhece o poder de Deus, e o poder de Deus vai se manifestar na tua vida e através da tua vida, e o poder de Deus é imensurável. Imagina o que vai acontecer na sua vida. Imagina quanto poder haverá na sua vida. Porque a questão é que a gente ouve a palavra, mas não deixa ela entrar. A gente ouve a palavra, mas não coloca em prática. A gente ouve a palavra, sabemos que foi dado a nós poder e autoridade, e não usamos esse poder e autoridade. O nome de Jesus tem poder e não usamos o nome de Jesus de forma convicta. E aí, errais, ou o erro de vocês é por não conhecer as Escrituras. O que acontece? Pecado. Eu já falei várias vezes aqui, quem lembra o significado da palavra pecado? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Cada vez que você peca, você errou o alvo. Você está mais longe, mais distante do alvo. Você não acerta. E o que acontece? Qual é o problema? Até realmente a gente entender tudo isso. São os erros. Os erros é que trazem consequências.
E a partir do momento que nós conhecemos as Escrituras, nós não erramos. Nós passamos a ter mais acertos do que erros. Nós vamos acertar muito mais do que errar. E aí eu não tenho que ficar reparando. Eu não tenho que ficar recomeçando ou reconstruindo. Eu tenho mais acertos. A minha vida vai estar em ascensão. Quando eu não conheço as Escrituras e desprezo as Escrituras, olha as consequências disso. Vamos lá. Romanos 1, 28 diz assim: além do mais, visto que desprezaram, diga comigo, o conhecimento de Deus, que aí a gente conhece Deus através da sua palavra, ele os entregou a uma disposição mental, diga comigo, reprovável. O que é uma disposição mental? Uma mentalidade reprovável, só pensa de forma errada. E quem pensa de forma errada, age de forma errada, porque tudo começa na mente. Para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Muda a tradução, por favor. NVT. Isso. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus, diga comigo, era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Com a medida que você mede, você será medido. Deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas, que são escolhas. Eu ignoro, a palavra está aí para me ensinar, as Escrituras estão aí, mas eu ignoro. Porque nós aprendemos que os nossos pensamentos têm que estar em obediência à palavra. Nós levamos esses pensamentos à sujeição, à obediência à palavra. Mas se ignoramos, eu posso até falar, eu não quero saber, não tem problema. É como lei de trânsito. Vai ser punido do mesmo jeito, vai ser multado do mesmo jeito, vai ser guinchado do mesmo jeito, as consequências virão. Porque às vezes o problema é que muitas pessoas falam assim, eu não quero nem saber porque se eu não souber é melhor. Não é, é melhor você saber. Porque se você souber, você tem muito mais condições de fazer correto, fazer o certo, e não continuar errando achando que está certo. Então, é muito melhor a gente saber. E se nós queremos construir uma grande vida, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, eu preciso realmente saber, conhecer, e fazer o que Deus aprova, para que eu possa construir realmente uma vida vitoriosa. O manual está aí, para que eu possa fazer isso. Aí diz assim, na sequência, nessa tradução, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, diga comigo, quebram suas promessas, faz promessa a Deus, faz a si mesmo, faz às pessoas, mas não cumpre nenhuma delas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. O que Deus trabalha conosco, pessoal?
Deus trabalha, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. O que Deus trabalha? Para nos levar a um nível superior, a um padrão mais elevado. O padrão lá fora é muito baixo hoje. É isso aqui que nós lemos. O padrão de mentalidade é muito baixo. E Deus trabalha para subir o nosso nível. Às vezes, aquilo que nós aprendemos com a palavra, muitos recebem mal. E não deveria. Não deveria. Porque todo mundo quer uma vida abençoada. Todo mundo quer uma vida vitoriosa. Todo mundo quer construir uma vida, uma grande vida. Vida e vida em abundância. Então não posso ignorar isso. Eu preciso aprender. Eu preciso do Espírito de Deus agindo na minha vida, me guiando, trazendo o que diz Colossenses. Olha o que diz Colossenses. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Diga comigo, e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Muda a tradução para eles, por favor. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, diga comigo, cheios do conhecimento da sua vontade. Diga comigo, e em toda a sabedoria. O que está escrito embaixo? E inteligência espiritual. Hoje há uma busca muito grande por conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento cibernético, conhecimento de um modo geral. Há uma busca desenfreada por isso. E muito pouco conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E aí qual é o problema? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Desprezar o conhecimento, rejeitar o conhecimento, por isso têm sido destruídos. Então não adianta eu buscar só um conhecimento científico, filosófico, tecnológico, cibernético, e desprezar o maior de todos os conhecimentos. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus, a Bíblia diz que Ele vem tão certo como o sol nasce, e derrama sobre nós como a chuva de primavera das suas bênçãos. Imagine o quanto nos faz crescer e prosperar. Então, a coisa mais importante que eu preciso que você entenda, que você é sacerdote, que você é líder, e a sua liderança vai influenciar outros. E como é que você tem influenciado? Está cheio de líderes terríveis na Bíblia, que fracassaram e, consequentemente, todas as gerações, os seus descendentes também fracassaram. Por quê? Por conta da liderança. Eu como líder não posso fracassar, você como líder não pode fracassar. Nós influenciamos. Nós fomos chamados para dar, nós fomos chamados para servir. O que é o mundo aí fora? Por que está o caos que está? Egoísta. Todo mundo quer ser servido e não quer servir. E nós fomos chamados para dar e não para receber. E é dando que nós recebemos. Você sabe que eu falei hoje pela manhã que veio essa mensagem para nós na segunda-feira, mas acabamos não trazendo essa mensagem na segunda-feira. Mas o padrão de fidelidade, de obediência que Deus conhece é chocante. Se eu trouxer para você agora, eu vou te chocar.
De verdade, eu vou te chocar. E eu vou trazer. O padrão, hoje, as pessoas, se eu perguntasse assim para você, você ama a Deus? De verdade? Boa parte de vocês vão dizer sim, eu amo a Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Você está mais preocupado como as pessoas te veem ou como Deus está te vendo? Com toda a sinceridade. Será que se Deus mandasse você fazer algumas coisas que aos olhos da grande maioria são coisas ridículas, será que você estaria disposto a fazer? Sem questionar? Confiando em Deus? O padrão de fidelidade, confiança, de obediência que Deus conhece é assustador para nós. Eu não vou concluir a leitura que eu estava aqui, não vou parar em inteligência espiritual. Vamos para Isaías, isso. Olha isso aqui. No ano em que o general enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Diga comigo, e ele obedeceu, e passou a andar nu e descalço. Deixa eu concluir. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como um sinal, diga comigo, e advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. O que Deus mandou que Isaías fizesse? Deus disse, como um ato profético, como um ato de reprovação ao povo, porque o povo já não entendia mais nada. Então o Senhor disse: Isaías, tira o pano de saco, porque ele já estava andando de pano de saco, tira o pano de saco, fica nu, tira as sandálias do pé e anda no meio desse povo. Isaías obedeceu, sem questionar. Isaías não se preocupou com o que o povo ia pensar a seu respeito, sim com o que Deus mandou ele fazer. Não é chocante? Sim ou não? E isso não tem nada a ver com Isaías, tem a ver com amor ao povo, advertência ao povo. Muitas vezes Deus submeteu seus profetas a coisas absurdas, mas por amor ao povo, como advertência ao povo. Tinha nada a ver com Isaías, era como um ato profético ao povo, para despertar o povo, para levar o povo ao entendimento, e mesmo assim o povo não entendia. Mas eu quero me firmar na fidelidade, na obediência, na entrega de Isaías. E hoje, muitos estão preocupados, como nós falamos no domingo, né? Existe o crente Jó e o crente mulher de Jó. Quem que é o crente mulher de Jó? Quando a coisa aperta, abandona o teu Deus e morre. Ah, do que está adiantando servir esse Deus? Eu vou jogar tudo para o alto, vou parar. Esse é o crente mulher de Jó. E o crente Jó? Eu recebi o bem, não vou receber o mal? Eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei com esses olhos? Como fala uma louca, fala tu, mulher? Fiel, independente das circunstâncias. Obediente, independente das circunstâncias. Deus pediu a Isaías que arrancasse a roupa e andasse por 3 anos nu no meio do povo. Às vezes Deus pede algo muito menor, simples, já é uma dificuldade.
Nada chocante desse jeito. Já é uma dificuldade enorme. Mas é esse padrão de fidelidade, de entrega, de obediência que Deus está acostumado. Eles não estavam preocupados com o que as pessoas vão olhar e vão pensar. Deus mandou, acabou. Sabe quando os discípulos foram vistos e reconhecidos como homens que transtornaram o mundo? Eles eram vistos assim. Está chegando aí aquele povo que tem transtornado todo mundo aí. Esses somos nós, que vamos contra os padrões baixos que estão aí fora. Que não temos medo de ser praticantes da palavra. De fazer o que Deus, sem medo dessa história assim, mas que ridículo, o problema é teu. Vamos ver o resultado final. Porque se nós formos nos preocupar com o que as pessoas, com o que a sociedade pensa, você só vai fazer o que Deus reprova. Para ser aceito por uma sociedade, está pouco se importando com você. E quando você está no fundo do poço, te ajuda a pisar um pouco mais. Não quer saber das suas dores, e quando você precisa de ajuda, você não vai encontrar ninguém para poder estender as mãos, mas sim para te pisar. E por que tanta preocupação com essa sociedade? Por quê? Por que é tão difícil colocar em prática a palavra? Sempre a gente está dizendo assim, mas o que as pessoas vão pensar, o que a minha família vão pensar, e o que Deus vai pensar? Que deveria ser a colocação certa. Como Deus está te vendo, o que Deus quer que você faça? Bom, mais? Essa foi Isaías. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse, vai e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque, diga comigo, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Era uma advertência à nação. Eu não vou ler essas partes aqui não, porque são os filhos e os nomes que Deus foi colocando nos filhos dele. Agora vamos para o 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Deus mandou como um ato profético, Deus mandou por amor à nação, Oséias se casar com uma mulher, com uma prostituta, e uma mulher que posteriormente casada com ele, se tornou uma prostituta cultual, e Deus mandou Oséias perdoar, resgatar essa mulher, e esse relacionamento seria um exemplo do que Israel fazia com Deus, o que o povo fazia com Deus, mostrando ao povo, vocês vivem se prostituindo, vocês vivem me traindo, porque todas as vezes que vocês pecam, vocês estão se prostituindo, cada vez que vocês adoram outro Deus, outros deuses, vocês estão adulterando, e eu estou aqui, recebo vocês, perdoo vocês, amo vocês da mesma maneira, e Deus mandou que Oséias simbolizasse isso, e Oséias fez. E Oséias submeteu. Quem está entendendo o que eu quero dizer ou não? Espero que você esteja entendendo. Porque é o padrão de fidelidade que Deus está acostumado. O que ele poderia dizer, Senhor, o que é isso? E não tinha a ver com ele, tinha a ver com o povo. Não estou dizendo que seja uma coisa fácil. Mas por que é tão difícil perdoar? Se nós vivemos errando. Se nós vivemos pecando. Se Deus nos perdoa todos os dias, porque todos os dias você comete pecados. Ou não? Sim ou não? Como comete?
que você faz no seu oculto? Para onde você olha? Onde você põe a sua mão? O que você toca muitas vezes? Onde estão os seus olhos? O que você faz na sua intimidade? O que sai da tua boca? O que está no teu coração? O que você fala muitas vezes? Quais sentimentos que está aí dentro? E Deus nos perdoa. Nos trata com amor. Por que nós não podemos perdoar? Mas volta aqui que o que eu quero mostrar, o que eu estou mostrando para você é o padrão de fidelidade. Deus pediu a Oséias para fazer isso e ele fez. Deus mandou que Isaías arrancasse a roupa e andasse nu e descalço no meio do povo. E ele fez. E o que eu quero mostrar a você é que esses homens não estavam preocupados com o que as pessoas iam pensar, mas sim o que Deus estava mandando eles fazerem. Que esse é o tema. Esse é o ponto central. Porque você já prestou atenção que a maior parte das pessoas vivem de imagem, mais preocupado com o que as pessoas vão pensar e estão vendo do que com como Deus está te vendo? O que as pessoas vão falar? O que a minha família vai pensar? O que os meus amigos? O que a sociedade? E principalmente se você, por um ato de fé, a sua escolha, a sua atitude contrariar aquilo que eles aprovam. Preocupado por quê? A Bíblia nos chamou para ser diferente mesmo. Não quer resultado diferente? Não quer o poder de Deus na tua vida? Não quer o fluir de Deus através da tua vida? Então seja diferente. Não tenha medo de colocar em prática e viver a palavra. Não tenha medo, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. O Senhor disse que nos separou como povo santo. Mas todo mundo faz, querido, todo mundo faz, mas eu não faço. Estou decepcionado com você, me perdoe por eu não ser perfeito como você achou que eu fosse. Não é? Sim ou não? Olha, desculpa, talvez eu não seja tão perfeito quanto você achou que eu fosse. E não tem que pedir desculpa por isso. Porque é assim, né? De vez em quando até aqui na igreja, né? De repente um sermão, estou chocado com o sermão. Perdoe, ele não é meu, ele é do Senhor. Só estou transmitindo. Né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, não gostei do sermão que o bispo trouxe, não gostei, acho que foi muito pesado, muito agressivo. Que Deus se agrade de mim, não você. Já parou para pensar, amanhã o Senhor fala assim, seu covarde, eu mandei você falar, mas você foi um cagão, medroso, ficou com medo do povo não aceitar, e agora, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês como meu sacerdote. Sacerdote, se eu seguir a leitura aqui, o povo vai entrar e o sacerdote também. O sacerdote por não ensinar e o povo também por não buscar. Que Deus não cobre isso de nós. Ai de mim se não te ensinar. Ai de mim de se falar só o que agrada aos ouvidos. Ai de mim. Quando a palavra corta aí, ela corta aqui. Ela corta aí e aqui. E nós precisamos estar muito mais preocupados se estamos agradando a Deus do que se estamos agradando aos homens. E a intenção nem é de Deus, é de ofender quem quer que seja. Essa também não é a intenção de Deus. Mas, muitas vezes o padrão cristão, o padrão bíblico é ofensivo para muitos. Por que é ofensivo? Porque a Bíblia diz que todas as coisas são maus para os maus. E todas as coisas são boas para os bons.
Mas para os maus tudo é mal. Tudo é mal. Tudo vai chegar de forma mal. Volta lá. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Sabe onde ele foi resgatar ela? Isso depois de filhos, depois de coisa, foi lá resgatar ela num templo, como uma prostituta cultual, vários homens se relacionando com ela, e ela ainda adorando Baal. E Oséias foi lá e... Bispo, para que isso? Para mostrar o que o povo estava fazendo com Deus. Porque o povo se prostitui espiritualmente. O povo adultera espiritualmente. Ou você é fiel a Deus, ou não. Você serve um só Deus, ou você serve a Deus, a Mamon, a Baal, e assim vai. E Deus mostrando o que ele estava fazendo, porque talvez muita gente olhava e falava assim, mas que idiota esse Oséias, não é? Que trouxa esse Oséias, que corno manso, mas é manso esse Oséias, não é verdade? É a mesma coisa se você está dizendo assim, Deus é assim, porque Oséias só estava representando Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque é a mesma coisa que a gente está, é a medida que nós estamos passando. Mas é assim que eu te trato. Você se rola, você se prostitui, você é promíscuo, você rola na lama, no pecado, e eu passo por cima de tudo isso e te perdoo. Tenho te amado do mesmo jeito. Oséias só representava Deus. Era um representante. Então, se eu olhar para Oséias e falar assim, que sujeito babaca, idiota, que manso esse Oséias. Oséias só estava mandando Deus. Ele representava, quero mostrar através da sua vida, Oséias, o que eu faço por esse povo. Está entendendo? Amém? Só que aqui o ponto central aqui é a fidelidade de Oséias. Que ele se submeteu à vontade de Deus. Isaías se submeteu à vontade de Deus. Senhor, o que vão falar de mim andando nu por aí? Hã? Se porventura acontecer, Deus mandar eu raspar a cabeça e eu chegar aqui e você olhar para mim, por que você raspou a cabeça? Um ato de fé. Se eu for um cara que eu me preocupo só com a imagem, o que eu vou dizer? Fazer isso não. Vou ficar feio, o povo vai rir de mim, mas eu mandei você fazer. E você, de cabeça raspada ou com cabelo, você não é o seu cabelo. Você vai continuar o mesmo. Ungido do Senhor. Temente a Deus. Fiel. Dirigido pelo Espírito Santo. Se eu me preocupar só com a minha imagem, eu não faço. Mas se eu me preocupar com propósito, eu faço. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sem me preocupar com o que você vai pensar. Sem me preocupar com o que você vai pensar. Se eu me preocupar só com a imagem, eu vou dizer, não vou fazer isso não. Mas se eu me preocupar com a vontade de Deus e com o propósito, eu faço. E não tem preocupação. Porque isso não muda minha fé, minha espiritualidade, minha unção. Porque eu não sou meu cabelo. Entendeu? Eu não sou meu cabelo. Até uns careca que está dizendo assim, é por isso que eu raspei, bispo.
Ó, né, Uri? Tô vendo você rindo aí, Uri. Agora, por que você está sem cabelo? Fala assim, Deus mandou raspar. Ato de obediência. Vamos lá. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, como um único golpe estou para tirar de você o prazer de seus olhos. Ezequiel agora. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame uma lágrima. Para pensar, escuta isso aqui. Com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame uma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Diga comigo, assim falei de manhã ao povo. E à tarde, minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Ato profético. Tinha nada a ver com ele, era com o povo. Mas o Senhor estava dizendo, eu com um único golpe eu vou tirar a alegria dos seus olhos. Você não vai chorar, não vai derramar uma lágrima, não vai prantear, não vai comer como geralmente se faz aí nos cultos fúnebres. Assim falei de manhã ao povo, à tarde a minha mulher morreu, e no dia seguinte eu fiz o que havia sido ordenado. Chocante, não é? Sim ou não? Mas esse é o nível de fidelidade. Agora a gente entende por que Hebreus diz que muitos desses homens a terra não era digno deles. Eles viveram aqui, no meio do povo, mas a terra não era digna deles. E o que tem que entrar dentro de nós, Deus não pede essas coisas para nós hoje. E às vezes o que Ele pede é tão simples, tão pequeno, e a gente acha tão difícil. Difícil é isso aqui. Difícil isso aqui. E era por amor ao povo. Eles tinham que fazer isso, era um sacrifício pelo povo. Assim como Jesus se sacrificou por nós. E hoje nós sacrificamos por outro, mas não chega a esse ponto. Não chega a esse nível, essa profundidade. E homens que fizeram coisas que chocam. Que muitos olhariam e diriam assim, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é chocante. Mas é o nível de fidelidade que Deus está acostumado. Não é coisinha rasa não, fidelidadezinha rasa não, superficial. Próximo, por favor. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, Jeremias agora, não se case nem tenha filhos ou filhas. Não se casou, não teve filhos ou filha. Será que nós temos feito muito? Será que temos feito muito? Andando à beira do caminho, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e o seu irmão André, e ele estava lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu farei pescadores de homens. Diga comigo, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Por que a gente demora tanto para tomar as decisões quando Deus faz um chamado? Você vê que o problema está em nós, não está em Deus. O problema está em nós. E Deus está esperando essa entrega, Deus está esperando essa fidelidade, esse nível. E se Deus me pedisse algo estrondoso, eu seria capaz de dar? Mas eu quero coisas estrondosas. Eu quero bênçãos explosivas. Mas às vezes
vezes Deus me pede coisas tão pequenas e eu não sou capaz de dar. É aquela coisinha rasa, superficial. E eu estou mostrando a você que Deus está acostumado com um nível de fidelidade, de obediência profunda, chocante. E aí, confrontamos, será que nós temos feito muito? Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Rápido. Foi consultar ninguém não. Decisão já, imediata. Por isso que errais, ou vocês erram, por não conhecer as Escrituras. Às vezes Deus nos chama para um propósito maior, mas requer de nós decisões, atitudes. Mas a gente é tardio, demora. Nós somos rápidos para querer a bênção, mas tardio para dar a Deus o que Deus quer. Lentos, aquela dificuldade. E o que eu quero mostrar a você, e teria mais, tá? Teria Arão, que os filhos foram mortos, consumidos, foram entrar na tenda e foi acender fogo estranho diante do Senhor, foram consumidos. O Senhor diz, não derrama uma lágrima. E nem sai para fazer velório para eles. E assim foi. Paulo, a conversão de Paulo, que foi algo estrondoso. E o que eu quero mostrar a você é um nível de fidelidade que muitas vezes é chocante. Mas o que leva pessoas a obedecer a Deus dessa forma? Não está preocupado com o que as pessoas vão pensar, e sim Deus. Por isso que foram homens, realmente que a Bíblia diz que o mundo não foram dignos deles. Homens capazes de obedecer a Deus, submeter à vontade de Deus, passar por cima das suas vontades. E hoje, nós damos a vida pelo próximo. Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Nós somos líderes. E que tipo de líderes temos sido? Que tipo de influência? Liderança e influência. Que tipo de influência? A palavra tem que entrar de forma profunda e não superficial, de forma profunda e não rasa. Porque se queremos profundidade, tem que entrar de forma profunda. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Chamado todo mundo é. Escolhido é uma minoria. Vem para Mateus 7. Diga comigo, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa é a chamada regra de ouro, né? Façam aos outros o que você quer que faça. O que você quer que faça? Inclusive o que você quer que Deus faça, você faça aos outros. Está na hora da gente parar de ser egoísta, olhar somente para nós, só para as nossas vontades, dar um pouco mais, se doar um pouco mais, porque o que eu tenho dado é o que eu vou receber. Então, façam os outros o que vocês querem que lhes façam. Se realmente isso aqui for colocado em prática, você vai ver que sua vida passa por uma transformação. A gente deixa de ser egoísta, para de se preocupar somente conosco, só olhando para a sua vida, autocentrado e eu, só minha vida, eu, egoísta. Próximo. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas aos seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso.
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Poxa, se nós amamos só quem nos ama, que recompensa você vai ter? Que recompensa eu terei? Se eu saudar, cumprimentar somente quem me cumprimenta, que recompensa eu tenho? Inclusive a Bíblia diz o seguinte, que é o que nós procuramos fazer continuamente, né? Se eu fizer um almoço para você, um jantar para você, que de alguma forma você vai querer me retribuir isso, que galardão eu tenho? Mas se eu fizer a quem não tem condição de me recompensar, de me retribuir, aí o galardão eu tenho. É por isso que muitas vezes nós estamos aí nessas comunidades, fazendo para quem não pode nos retribuir. Porque eu faço para você, você vai fazer para mim. Você vai se sentir na obrigação. Legal, gostoso, a gente vai cultivar a amizade, né, o relacionamento. Porém, qual é o galardão que eu tenho e qual é o galardão que você tem para fazer? Por mais que para mim, você recebe galardão de profeta, tá? Dá um copo d'água para um profeta, recebe galardão de profeta. Então, mas exclui isso. Vamos lá. Mas se você fizer alguém que pode te recompensar, qual é o seu galardão? Mas se você faz alguém que não pode te recompensar, aí você será recompensado por Deus. É por isso que nós precisamos entrar na profundidade do Evangelho. E é aí que nós crescemos, é aí que nós prosperamos. Próximo. Pois se perdoar as ofensas um dos outros, diga comigo, Pai Celestial também lhes perdoará. Essa é uma decisão. Outro dia a bispa fez uma pregação e falou assim, vai na pessoa que você dá um presente. Eu recebi um presente de alguém. De verdade, eu recebi. Vai numa pessoa que você... para você é intragável. Eu pensei comigo, depender disso. Eu vasculho daqui, vasculho dali, eu não acho um cidadão. Porque dentro de mim, seja quem for o que tenha acontecido, já está liberado já. Sabe, a diferença de perdoar é você andar em perdão, andar em amor. Você já anda, já está liberado. Não vou guardar nada. Até porque eu preciso do perdão. Eu preciso da misericórdia de Deus. Porque eu também erro. Então eu preciso... Quem será tratado com misericórdia? Os misericordiosos. Quem será perdoado? Quem perdoa. É a semeadura. Planta, colhe. Mas se não perdoarem uns aos outros, diga comigo, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pensou coisa? Por isso que o diabo, ele trabalha para escravizar nisso aqui, ó. Uma das coisas mais difíceis de acontecer. Você vê que amarram a vida de uma pessoa anos com esse bloqueio aqui, com essa dificuldade de liberar o perdão. Porque o nosso perdão está vinculado ao perdão que liberamos. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Diga comigo, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Diga, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por isso que é sempre maravilhoso a gente olhar para o outro e dizer assim, acho que não foi com intenção. Não teve a intenção de fazer.
Vamos tirar o peso, né? Sempre dar o benefício da dúvida. Talvez eu tenha feito alguma coisa. Ou porque já prestou atenção que a gente já vai ficando malicioso? Lembra das reuniões de família? O famoso eu percebi. E eu percebi, você viu a insinuação? Você viu quando falou aquilo que quis dizer? É assim, gente? Família é tudo igual, não é? Deus amado. É tudo igual. Pensa que eu não percebi, que veio com aquele tom de malícia. Deixa para lá. Acho que não quis falar não. Né? Melhor assim, acho que não. Maturidade, não quis falar não. Vamos tirar o peso. Porque senão a gente fica alimentando coisas que faz mal a nós, vai nos roubar a bênção. Né? Vai só tirar de nós. A gente vai morder a isca. Então, nós não podemos permitir sermos manipulados pelo diabo dessa forma, roubados dessa forma. Nós sabemos, nós conhecemos a verdade, eu sei o que eu quero colher. Eu sei o que eu quero colher, você tem que saber o que você quer colher. Quer ser malicioso? Eu não vou ser. Quer colocar pensamento dentro da minha mente, colocar palavras na minha boca? Coloque, mas não vai sair da minha. Quer ser o desleal, o traidor? Torce as costas, manda aí. Depois Jesus cura. Mas eu quero ver você por ter traído. Né? Eu sou a favor, eu prefiro ser traído do que ser o traidor. Eu prefiro ser o decepcionado do que decepcionar. Eu prefiro que sejam desleais comigo do que eu ser com os outros. Porque Deus cura. Agora, você ser, aí é um problema. Então, sempre que acontecer alguma coisa, tira o peso e diga, eu prefiro tomar uma apunhalada nas costas do que eu dar. Porque a minha apunhalada Deus vai curar. E eu não vou carregar esse peso na minha consciência. Não é verdade? Quero ter minha consciência limpa, em paz. Bispo, isso não é uma coisa fácil. Se fosse, todo mundo estava fazendo. Né, Marcelo? Se fosse, todo mundo estava, não tinha problema no mundo. Mas por isso muitos são chamados e poucos escolhidos. É por isso. Por isso nem todos estão vivendo uma vida abundante. Nem todos estão transbordando. Agora, eu não vou desprezar o conhecimento, está aqui. O conhecimento está vindo, eu não vou desprezar. Você vai? O que o Jesus disse? Vocês erram por não conhecer. E eu não vou errar mais. Eu não vou errar. E consequentemente eu não vou ser roubado no poder de Deus. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Aliás, diabo não vai roubar minha autoridade, porque quando eu falar com ele, ele vai ter que sujeitar. Quando eu disser, aqui não, eu te ordeno em nome de Jesus, não toque no que é meu, vai ter que sujeitar. E ele quer roubar a minha autoridade com isso. Você entendeu? Ele quer roubar o seu poder, a sua autoridade. Porque ele quer uma brecha, ele quer uma oportunidade, uma ocasião para entrar. Mas quando você entende tudo isso, não rouba. Porque uma coisa é você falar assim, diabo, eu te ordeno, sai daqui. Ô, meu filho, eu domino você, olha para o teu coração, olha o que está saindo da sua boca, eu faço o que eu quero. Você só faz o que eu mando. Você entendeu ou não? Você só faz o que eu mando você fazer, você faz, eu mando você falar, você fala, eu mando você agir, você faz, eu coloco no teu coração, você guarda, por que você está me mandando embora? Olha como ele é astuto. E eu não vou dar minha autoridade a ele. Não vou dar meu poder a ele. Porque
você repara no cisco? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Está olhando o cisco e tem uma lasca aí. Não é verdade? A Bíblia nos ensina a tratar, sempre colocar os outros em estima superior à nossa, pessoas superior a nós mesmos. Mas o egoísmo não deixa isso acontecer, né? Eu sou maior do que você. Eu sou melhor do que você. Essa disputa. E Jesus diz: quem quer ser grande e importante, que seja servo. O menor será o maior. Como você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha primeiro para você, tira do seu, depois você vai ajudar os outros. Tira do dele. Olha, eu também tinha um cisco no meu, eu tinha uma trave no meu, uma lasca, mas graças a Deus eu consegui tirar. Deixa eu ajudar você a tirar o seu. Eu também já fui assim. Deixa eu te ajudar a se libertar, porque isso faz mal para a gente. Provérbios 24:10 diz: quem é fraco numa crise, diga comigo, realmente é fraco. É na crise que a gente mostra quem somos. Realmente é fraco. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Repita comigo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Está onde? Eclesiastes. Por que eu estou falando está onde Eclesiastes? Porque quando você lê Eclesiastes, você vê Salomão perdidinho e totalmente vazio, corre daqui, corre dali, tenta se encontrar daqui, tenta se encontrar dali, busca conhecer de tudo, e no fundo ele chega à conclusão, e ele também dizendo assim: tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento, tudo é ilusão, tudo é ilusão. Ele foi chegando à conclusão que tudo é ilusão. E aí ele termina aqui dizendo: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amém? Fique em pé, por favor. Lucas 6:38 diz assim: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Diga comigo: o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Com seus olhos fechados, por favor. Nós temos que fazer parte do grupo que dá muito mais do que tem recebido. Porque se eu quero receber muito, eu tenho que aprender a dar. É igual à obra. Se nós formos daqueles que só queremos tirar da obra, nós não vamos longe. Mas eu dou. E aí, eu recebo. E nunca recebo na mesma medida.
Você viu que a medida que nós recebemos é sempre superior. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Bispo, eu não tenho recebido nada. O que você tem dado? É sempre a gente olhar para o que a gente tem dado. Eu não tenho recebido, mas olhe para o que você tem dado. E como tem dado. Não despreza mais o conhecimento. Porque é ele que vai trazer bênção para a tua vida. É o conhecimento que vai fazer com que você acerte mais do que erre. É o conhecimento e o colocar em prática a palavra é que vai gerar poder, resultado na sua vida. Por isso, vamos nos libertar do egoísmo, do ego, que significa eu. Eu. Vamos deixar de ser pessoas autocentradas, somente preocupados conosco e com a nossa vida. Seja um belo sacerdote, um bom líder. Um líder que influencia os seus liderados. Influencie sua casa. Influencie sua família. Influencie as pessoas que estão ao seu redor. Influencie. Liderança é isso. E quando você influencia e não despreza, todos os ensinamentos, o conhecimento, Deus não vai desprezar nem você, nem seus filhos. Você será recompensado. Os seus serão recompensados. Extremamente recompensados. Nós ouvimos muita coisa nessa reunião. O que você pegou de importante? Igreja é como escola. Por isso que nós sempre pedimos para você, ter um caderno, ter uma agenda, faça suas anotações. Porque você não pode sair por aquela porta e dizer assim, não aprendi nada. A escola, você participa da aula, você escreve, depois você estuda e vai para a prova. E sendo aprovado, você sobe para um outro nível. A mesma coisa a igreja. Deus quer homens e mulheres que influenciam. Homens e mulheres que lideram. Homens e mulheres que impactam. Homens e mulheres que transbordam. Homens e mulheres que façam a diferença. Dê, perdoe, ame. Semeie, transborde. Você viu que nós começamos a primeira parte da leitura? Nós falamos da inteligência, da sabedoria e da inteligência espiritual. E a inteligência espiritual que realmente vai levá-lo para um outro nível. Ser sábio. Simplesmente o conhecimento. Conhecimento é bom. Mas não vai resolver muita coisa na sua vida se você só conhece a ciência, a tecnologia.
só tem informações que são importantes, mas não é a mais importante. O Senhor não diz, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento da ciência, da tecnologia, ou qualquer área do conhecimento, mas o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra. Jesus disse, errais, vocês erram por não conhecer as Escrituras e não o poder de Deus. E é o Espírito Santo que vai dar isso a você. Tome a decisão de ser luz em meio às trevas. Teu padrão é outro. Deus está te tirando desse padrão baixo lá de fora. E te puxando, subindo a um nível muito superior. A um padrão de mentalidade. A um padrão de governo, de domínio. Muito superior ao que está lá fora. E você é o condutor da unção do poder de Deus. Você é condutor. Por isso que muitas vezes as decisões e as escolhas que você faz, muitas vezes choca lá fora. Ah, não acredito que você faz isso. Vamos subir para o padrão de Isaías. Nosso padrão de obediência. Oséias. Os próprios discípulos que imediatamente Jesus chama, é já. Não vou pensar assim, não vou falar com A, com B, com C. O Senhor falou, estou fazendo já. Estou fazendo já. É esse padrão que Deus quer. E é esse padrão que vai realmente fazer de você uma pessoa diferenciada. Que a unção, a glória e o poder de Deus se manifestem na tua vida, que você impacte lá fora. Que você influencie lá fora, que as pessoas fiquem contagiadas pelo aquilo que você está em você e está acontecendo na sua vida e através da sua vida. Por isso, não guarda para você, do jeito que vem, a forma de você crescer já é ensinar. Essa é a forma, é a maneira de você crescer. Deus derrama o conhecimento sobre você, você já passa para frente. Deus te chamou para dar. Deus te chamou para ser servo. Quer ser grande? Seja servo. Quer crescer? Transborde. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te dê conhecimento e sabedoria espiritual. Peça ao Espírito Santo. Eu quero essa sabedoria espiritual, Espírito Santo. Eu não desprezo mais o conhecimento, até porque é esse conhecimento que vai realmente elevá-lo. É esse conhecimento que vai fazer com que você transborde. Lembre-se do que Jesus disse. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder. Que poder é esse? Um poder imensurável. Não há como se mensurar esse poder. E esse poder está à tua disposição. Poder para construir coisas gloriosas. Deus quer derramar sobre a tua vida uma unção de conquista, unção de criatividade, visão, direção, revelação, entendimento, poder, ousadia, para construir realmente algo estrondoso, que as pessoas olhem e digam, poxa vida, eu quero o que você tem, eu quero da fé, eu quero do Espírito, quero do conhecimento, quero da unção, quero do poder, quero da vida que Deus tem dado a você, porque está vivo em você. Agora essa oração é sua, e diga ao Espírito Santo, eu preciso do Senhor, Espírito Santo, eu preciso do Senhor e eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, chega de ignorância. Chega, Espírito Santo. Eu quero esse nível de fé, eu quero esse nível de conhecimento, eu quero esse nível de obediência.
Eu quero o nível de obediência de Oséias. Eu quero o nível de obediência de Isaías, de Ezequiel. Eu quero o nível de obediência dos discípulos. Sabe essa coisa chocante? Que eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Eu estou preocupado com o que Deus está pensando. Eu não estou preocupado em agradar o A, o B ou o C. Não que eu queira desagradar alguém, não é isso. Mas eu estou preocupado em fazer o que o meu Deus, porque a recompensa vem dEle. A recompensa vem dEle. Vai, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Tira, Senhor, a cegueira espiritual. Tira, meu Deus, as escamas dos olhos, das mentes. Tira, meu Deus, liberta-nos de todo o autocentrismo. Oh, meu Pai, do egocentrismo. Tira o orgulho, tira, meu Pai, essa capacidade, ó meu Deus, Senhor, que nós tenhamos a capacidade de perdão, de doar. O Senhor diz: quem quer ser grande, que seja servo, que se doe, que nós possamos, meu Deus, transbordar no reino. Não é tirar, é dar, meu Pai. Não é tirar de quem quer que seja, é dar, Senhor. Não é tirar do teu reino, é doar, é dar, Senhor. Que esse Espírito esteja em nós, que essa visão esteja em nós. Ó meu Deus, que o teu Espírito realmente nos governe, nos lidere, Senhor. Que nós sejamos líderes que influenciam, homens e mulheres que influenciam, Senhor. Homens e mulheres que através da nossa liderança nós possamos influenciar uma multidão, Senhor, a seguir a Tua palavra, o padrão bíblico, Senhor. Oh meu santo e poderoso Deus, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, não se preocuparam como as pessoas daquela época iam olhar para eles, e sim, em fazer o que o Senhor mandou fazer o que o Senhor aprova. Que esse nível de entrega, de fidelidade, de desprendimento, de confiança esteja em nós, Senhor. Hoje o Senhor não pede, meu Deus, o Senhor não faz pedidos tão agressivos como este. Muitas vezes nós temos a dificuldade de dar ao Senhor coisas menores, de fazer aquilo que o Senhor pediu, que é muito mais fácil. Não, Espírito Santo, chega, toma nossas mentes, toma os nossos corações, que sejamos realmente, Senhor, totalmente influenciados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Ensina-nos, ó Espírito Santo, ensina-nos a palavra, a revelação, a profundidade. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a temer o nosso Senhor acima de todas as coisas, a não temer colocar em prática a Sua palavra. Ensina-nos a ser servos. Tua palavra diz, Senhor, que quem quer ser grande, que sirva. Que sejamos, Senhor, esse tipo de servo. Que sejamos aqueles que têm dado, doado. O Senhor disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando recebereis. Com o mesmo padrão de medida com que medirmos, seremos medidos. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Venha ao encontro dessa pessoa. Toma a vida dela, Espírito Santo. Toma a mente, toma o coração. Que tenhamos uma mente totalmente influenciada pelo Senhor. Que toda a nossa inclinação não seja para a carne, sim para o Espírito. Que toda a nossa inclinação que seja para servir, e não simplesmente esse ato isolado, egoísta de ser servidos. Ajude-nos, Senhor. O que nós queremos que nos faça, que nós possamos fazer. O que você quer que Deus faça, o que você quer que as pessoas façam a você.
Faça primeiro. Faça primeiro. O Espírito Santo te capacita para isso. Para ser um canal de bênção, de amor, de misericórdia. Deus transborda na tua vida, para que você possa transbordar na vida de outros. Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Estou com o coração aberto. Diga a Ele que você está com o coração aberto. Que você quer ser esse instrumento. Que você quer ser esse canal. E deixa Ele fazer de você. Diga a Ele. Diga a Ele. Rema shuricanta laba shuricanta lais. Sirianda laba shuricanta lais. Lipa shuricanta lá, siricanta laba shurianda lais. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Tira a angústia, a tristeza, a mágoa, a ódio, rancor. Tira o medo. Tira bloqueios. Liberta, Espírito Santo. Liberta, Espírito Santo. Liberta. Tira. Tira. Nos dê um coração segundo o teu coração, Senhor. Nos dê uma mente segundo a tua mente, Senhor. Aleluia. Receba esse Espírito. Receba em nome de Jesus. Receba essa unção na tua vida. Vem, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa Ele fazer de você esse canal. Deixa Ele fazer de você esse canal. Até transbordar. Vai, Espírito. Receba esse Espírito na tua vida. Receba essa unção, receba esse poder na tua vida. Que a tua mente seja transformada. Que o teu espírito seja transformado. Que o teu coração seja transformado. Aleluia. E que você transborde. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Nos dê uma mente. A tua mente, Senhor. Nos dê um coração segundo o teu coração. Nos dê um espírito de servos. Homens e mulheres que tenham prazer de servir. Faça de nós instrumentos. Que nós possamos, Senhor, transbordar a tua glória, a tua graça, o teu favor. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para servir. Esse é o nosso propósito. Que possamos e sejamos realmente luz nesse mundo de trevas. Que façamos a diferença. Que a luz que há em nós, que vem de Ti, possa resplandecer lá fora, Senhor. Que sejamos líderes que influenciam. Sacerdotes que ensinam. Faça dela uma liderança forte aonde ela estiver. Que influencia, Senhor. Que arrebanha seguidores. Pessoas influenciadas pelo Espírito que está nela. E que possamos, Senhor, contagiar o maior número de pessoas. Influenciar o maior número de pessoas. Para isso nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. A Ele.
Isso, diga a Ele. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Aleluia. Mais uma vez, diga com toda a tua fé a Ele. A Ele. A Ele. Só um minuto com os teus olhos fechados. Grave o nível de fidelidade, de entrega de Isaías, de Oséias, de Jeremias, dos discípulos, de Paulo, de Arão. Deus tem nos pedido coisas muito menores. Esses homens não se preocuparam com o que iam pensar ou falar a respeito deles. Simplesmente obediência reverencial. Radical. Homens que fizeram a diferença. Deixa Deus te usar. Seja luz. Seja luz. Brilhe. A luz, ela brilha em meio às trevas. Seja o sal. Seja servo. Doe. Façam os outros que você quer que faça. Que eles façam. Doe. Transborde. Deus vai transbordar cada vez mais sobre a tua vida. Quanto mais servo, maior você será. Amém? Diga: eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. E me usa. Me usa, Senhor. Ele vai te usar.